Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Programas Pró-Transporte e Pró-Cidades devem receber R$ 6 bilhões para operações de crédito em 2023. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, estabeleceu os valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, destinados aos programas de infraestrutura de transporte e da mobilidade urbana, o Pró-Transporte, e de desenvolvimento urbano, o Pró-Cidades, para o ano de 2023. As instruções normativas com o detalhamento dos recursos foram publicadas na edição de 1º de dezembro do Diário Oficial da União. Para o Pró-Transporte, serão destinados R$ 4 bilhões nas modalidades mutuários público e privado. Os financiamentos são autorizados pelo MDR por meio do programa Avançar Cidades Mobilidade Urbana. Além disso, 300 milhões serão destinados à contratação de operações de mercado em projetos de investimentos em infraestrutura urbana. O método de aplicação será regulamentado pelo Conselho Curador do FGTS. Já para o Pró-Cidades, serão destinados outros R$ 2 bilhões. Sandra Holanda, secretária de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano no Ministério do Desenvolvimento Regional, explica o funcionamento do programa. O Pró-Cidades é um programa do governo federal que, por meio do MDR, seleciona propostas de desenvolvimento urbano, que serão financiadas com recursos do FGTS. Espaços públicos podem ser qualificados, imóveis vazios e ociosos podem ser revitalizados prioritariamente para habitação de interesse social e também tecnologias para cidades inteligentes podem ser aplicadas. Para o programa Pró-Transporte, os recursos podem ser aplicados em projetos de sistemas de transporte público e coletivo, qualificação viária, transporte não motorizado, elaboração de estudos e projetos, elaboração de planos de mobilidade urbana e desenvolvimento institucional. O financiamento das obras pelo FGTS segue as disposições previstas no Pró-Transporte e é regulamentado pela Instrução Normativa número 3 de 2021. O cadastramento de projetos para o Avançar Cidades Mobilidade Urbana é contínuo e pode ser feito pelo site do MDR. Podem apresentar propostas os municípios interessados em melhorar a circulação das pessoas nos ambientes urbanos. Após a seleção final pelo MDR, os municípios têm até 1 ano para formalizar a contratação da proposta com um agente financeiro. Dos 2 bilhões aportados para o programa Pró-Cidades, 1,4 bilhão será destinado a operações de crédito com mutuários do setor público, enquanto os 600 milhões restantes serão voltados ao atendimento de operações de crédito com mutuários do setor privado. A iniciativa, coordenada pelo MDR, tem 2 modalidades de financiamento. A reabilitação de áreas urbanas é voltada a estratégias para a execução de políticas de desenvolvimento local com foco na qualificação do espaço público e no estímulo à ocupação de imóveis ociosos em centros urbanos. Já a modernização tecnológica urbana é destinada à implementação e desenvolvimento de soluções e ferramentas tecnológicas para otimizar a prestação dos serviços públicos à população e melhorar a qualidade de vida nos ambientes urbanos. Podem apresentar propostas estados, municípios, o Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta e indireta, além de consórcios públicos, órgãos públicos gestores e respectivas concessionárias ou permissionárias, empresas participantes de consórcios que desempenhem funções de desenvolvimento urbano, local ou regional, como sociedades de propósito específico, e entes privados que tenham projetos ou investimentos na área de desenvolvimento urbano, desde que autorizadas pelo poder público respectivo. A aplicação de recursos respeitará a proporção de 70% para operações de crédito com mutuários do setor público e 30% para operações com o setor privado. O cadastro dos projetos deve ser feito por meio do sistema disponível no portal do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Lula e Alckmin são diplomados no TSE como presidente e vice. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e seu vice Geraldo Alckmin, do PSB, foram diplomados na segunda-feira, 12 de dezembro, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. A cerimônia oficializa os resultados das urnas e, dessa forma, marca o fim do processo eleitoral de 2022. Seguindo o rito de diplomação, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, abriu a sessão e, em seguida, Lula e Alckmin foram convidados a comparecer à mesa para receberem os diplomas. O presidente eleito prometeu trabalhar para diminuir a desigualdade social no país. Fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Já Moraes reforçou o papel do tribunal durante o período eleitoral. A Justiça Eleitoral soube, com o integral apoio de todo o Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, garantir a estabilidade democrática e o integral respeito ao Estado de Direito. A cerimônia de diplomação acontece desde 1951, quando Getúlio Vargas retornou à presidência da República por meio do voto popular. Suspensa durante a ditadura militar, a solenidade voltou a ser realizada após a redemocratização do país em 1989, com a eleição de Fernando Collor de Mello. Além disso, a diplomação é uma condição formal para que o presidente eleito e o vice tomem posse de seus respectivos cargos em 1º de janeiro, quando o mandato começa de fato. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, assinou o diploma que atesta terem sido Lula e Alckmin eleitos pelo voto popular. A mesma solenidade deverá se repetir para os eleitos para governador e vice-governador nos 27 tribunais regionais eleitorais do país. Todos os eleitos no pleito deste ano deverão ser diplomados em seus respectivos cargos até 19 de dezembro, conforme prazo previsto nas normas eleitorais. Segundo o Código Eleitoral, devem constar no diploma o nome do candidato, a sigla pela qual foi eleito, o cargo ou suplência e outros dados a critério do juiz ou do tribunal. A expedição do documento é uma formalidade que condiciona a posse no cargo, ou seja, aqueles que não forem diplomados ficam impedidos de exercer seus postos. Portaria reduz burocracia para agilizar repasses a municípios atingidos por chuvas. Os municípios atingidos por fortes chuvas e com situação de emergência ou estado de calamidade reconhecidos pelo governo federal terão a garantia de acesso mais ágil a recursos de cofinanciamento federal. A Portaria MC número 836, publicada no Diário Oficial da União, suspende por mais 150 dias em caráter excepcional a obrigatoriedade de apresentação das condições exigidas em lei para que os municípios tenham acesso aos recursos do Ministério da Cidadania via Secretaria Nacional de Assistência Social. A solicitação do recurso se dará de forma simplificada. Os recursos de cofinanciamento federal integram o Serviço de Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências e podem ser utilizados para uma ampla variedade de ações. Entre elas, implantação de serviços de acolhimento e o custeio de necessidades de atendimento ao público e para a estruturação dos espaços de acolhimento, como aquisição de lonas, tendas, madeirite, alimentos, água, colchões, roupas de cama, vestimentas e material de higiene e limpeza. Para ter acesso aos repasses no valor de R$ 20.000 mensais para cada grupo de 50 pessoas desalojadas ou desabrigadas, o município precisa ter o estado de calamidade pública ou a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Na sequência, o gestor local de assistência social preenche o requerimento de solicitação de cofinanciamento. Em Santa Catarina, 4 municípios recentemente atingidos pelos efeitos das fortes chuvas dos últimos dias já entraram com o pedido: Joinville, Santo Amaro, Canelinha e São José. Um total de R$ 540 mil está previsto para ser repassado a essas cidades. Desde março de 2022, um total de 11,3 milhões de reais foram pagos pelo governo federal ao Estado em ações voltadas à mitigação de efeitos de situações de emergência. O adiamento da apresentação de alguns documentos burocráticos permite reduzir o tempo necessário de repasse
de 20 dias para uma média de 10 dias, a depender da disponibilidade orçamentária. A suspensão por 150 dias das exigências de condicionalidade dá sequência a uma série de ações no mesmo sentido que vem sendo adotadas pelo governo federal, seja em função de efeitos econômicos e sociais da pandemia ou em razão de situações emergenciais pelos efeitos de chuvas e secas excessivas. Outra frente de ação do Ministério da Cidadania em situações de emergência e calamidade é a distribuição de cestas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. O trabalho é coordenado pela Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva por meio da ação de distribuição de alimentos e depende da solicitação de municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Em Santa Catarina, o município de Canelinha já solicitou 500 cestas de alimentos. FGTS poderá ser usado para quitar prestações da casa própria. A partir de janeiro, o trabalhador poderá usar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para quitar até 6 prestações de financiamento habitacional em atraso. A decisão foi aprovada dia 13 de dezembro pelo Conselho Curador do FGTS. A nova determinação reduz pela metade a carência da norma atual, que permite o uso do FGTS para renegociar até 12 parcelas em atraso, que vigorava desde maio. Caso não houvesse a aprovação, o mutuário só poderia usar os recursos do fundo para quitar até 3 prestações, como ocorria tradicionalmente. O Conselho Curador não alterou as demais regras do uso do FGTS para a compra da casa própria. As condições para liquidação, amortização ou adiantamento de parte das parcelas adimplentes continuam em vigor. Cartórios paulistas passam a integrar serviços digitais na plataforma GovBR. A população de São Paulo agora tem acesso mais fácil à Central de Protestos do Estado de São Paulo, o Semprot-SP, plataforma que reúne os serviços digitais de 420 cartórios paulistas. Com o login único e a assinatura digital do gov.br, o cidadão pode realizar consultas, emitir autorizações, solicitar cancelamento e obter certidões referentes a dívidas e inadimplência protestadas por credores. A iniciativa deve beneficiar cerca de 1,2 milhão de usuários que já registraram aproximadamente 35 milhões de registros de protestos na base de dados da central. Entre as vantagens da integração estão a gratuidade e a facilidade no uso do GovBR, que dispensa a necessidade de certificado digital pago, ampliando os serviços dos cartórios para um número maior de pessoas. Segundo o presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos de São Paulo, José Carlos Alves, anteriormente, para usar os serviços online dos cartórios de protesto, o cidadão precisava ter um SPF, que é um certificado caro e ainda pouco acessível para grande parte da população. A parceria com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia facilita a vida do usuário e integra o Semprot-SP aos mais de 4.000 serviços do GovBR. Para o coordenador-geral de plataformas de identidade digital da Secretaria de Governo Digital, Hudson Mesquita, a integração com os cartórios vem para reforçar o potencial de simplificação da relação do cidadão com o governo. Ele ressaltou que agora, de forma segura e gratuita, a partir do uso da assinatura do GovBR, o usuário tem acesso a novos serviços pela internet. A Semprot-SP passa a aceitar login e assinatura GovBR para acessar os serviços oferecidos pelos cartórios, mas o cidadão deve ter conta nível ouro ou prata na plataforma. Isso também vale para quem procura ter acesso a informações classificadas como críticas pela Central de Protesto. O cidadão que possui apenas nível bronze será orientado a mudar de opção. Quem ainda não tem conta GovBR e deseja utilizar as facilidades online da central, será direcionado a uma página específica para a criação de login e senha. O primeiro serviço integrado à plataforma do governo é o Avise-me Semprot-SP, que notifica gratuitamente o cidadão sobre qualquer protesto envolvendo seu nome interposto em um dos 420 cartórios paulistas. Para o próximo semestre, a assinatura digital GovBR também poderá ser usada em processos de negociação de dívidas com a intermediação da central.
A parceria entre a Secretaria de Governo Digital e a Semprot SP se baseia na Lei 14.382 de 2022, que dispõe sobre o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos e integra os cartórios brasileiros por meio digital. A lei prevê ainda modernização e simplificação dos procedimentos relativos aos registros de atos, negócios jurídicos e incorporações imobiliárias. Senado aprova prorrogação de prazo para prestação de contas da Lei Aldir Blanc. O plenário do Senado aprovou na quinta-feira, 15 de dezembro, o projeto de lei que estende o prazo para que estados e municípios prestem contas do uso do dinheiro destinado pela Lei Aldir Blanc, o PL 2895 de 2022. A Lei Aldir Blanc foi um auxílio financeiro para o setor cultural durante a pandemia de Covid-19. Metade do dinheiro disponibilizado pela lei, cerca de 1,5 bilhão de reais, foi confiado a estados, Distrito Federal e municípios que precisam prestar contas à União. Originalmente, eles teriam até este mês para fazê-lo. O projeto aprovado prorroga o limite para o ano que vem. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defendeu que o novo prazo se justifica por dificuldades administrativas, principalmente dos municípios. O texto segue para a sanção. De acordo com ele, os entes agora terão até 31 de julho de 2023 para realizar os procedimentos na plataforma Mais Brasil e no sistema BB Ágil. Congresso Nacional aprova novas regras para emendas do orçamento secreto. Com 398 votos favoráveis dos deputados e 44 dos senadores, o Congresso Nacional aprovou na sexta-feira, 16 de dezembro, o projeto de resolução PRN 3 de 2022, que define critérios de distribuição das emendas de relator geral, apelidadas de orçamento secreto, as emendas RP9. O parecer foi apresentado pelo relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, na sessão de quinta-feira, quando seu texto substitutivo passou a ser discutido no plenário. O texto vai à promulgação. O PRN 3 de 2022, apresentado pelas mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, estabelece critérios para dar transparência às emendas de relator geral do orçamento. Segundo Castro, que também é relator geral do projeto de orçamento de 2023, a matéria estabelece critérios de proporcionalidade e impessoalidade na aprovação e execução dessas emendas. Ele argumentou que as mesmas características presentes no processo de execução das emendas individuais também serão aplicadas na RP9. Ele afirmou que qualquer emenda de relator que for destinada para qualquer estado do Brasil, para qualquer município ou para qualquer entidade filantrópica terá obrigatoriamente que constar o nome do parlamentar. Pelas regras atuais, a decisão sobre repasse das emendas RP9 fica com o próprio relator do orçamento sem critérios objetivos. Pela proposta, o relator passará a fazer indicações para a execução das programações cadastradas por parlamentares que poderão ser fundamentadas em demandas apresentadas por agentes públicos ou por representantes da sociedade civil. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, criticou a manutenção do chamado orçamento secreto. Renan afirmou que o Brasil tem que se ver livre disso definitivamente. Eu acho essa votação totalmente indevida, né? O Brasil se debateu muito sobre esse tema. Eu lamento até que o PT tenha encaminhado favoravelmente. Essa resolução ela está na contramão de todos os votos, de todos os ministros do Supremo Tribunal. A possibilidade dela valer, ter eficácia em função da decisão do Supremo, que virá, né, apenas 2 ministros faltam votar, é zero, porque, senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, ela não resolve nada do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da impessoalidade e, mais ainda, agrava a situação ao destinar o presidente da Câmara dos Deputados, pela liderança que ele exercerá eventualmente junto à mesa diretora, 7,5% dos recursos. Isso é, presidente, com todo respeito, um escárnio e uma decisão da qual jamais eu gostaria de participar. Eu acho que é
é talvez um momento muito difícil do Congresso Nacional. Acho que é uma incoerência brutal do PT. Eu conheço a posição do presidente Lula, é uma posição totalmente contrária à inconstitucionalidade do RP9 e, lamentavelmente, acabei de conhecer o encaminhamento do PT, que é um encaminhamento totalmente incoerente com o que pensa o seu líder, não é? o presidente eleito. Eu, sinceramente, não gostaria de estar participando desse momento do Congresso Nacional e acho que isso acontece em descompasso com o grande papel que Vossa Excelência exerce à frente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Essa coisa de RP9, isso é um escárnio. O Brasil tem que se ver livre disso definitivamente. Nós, em pleno século XXI, termos um orçamento secreto, isso é uma coisa que jamais vai ter como se explicar. Eu, para manter minha coerência, eu comuniquei logo cedo ao líder, querido amigo Eduardo Braga, fiz questão de vir aqui exatamente para dizer ao Brasil que eu acho que essa decisão que está sendo tomada pelo Congresso Nacional, ela será ineficaz porque mantém todas, sem exceção, as inconstitucionalidades que estão sendo apontadas nos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses argumentos somaram-se aos da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, para quem é necessário dar fim desde já a um instrumento que serve para barganha e compra de votos no Congresso. Obrigada, presidente. Eu vou na carona do senador Espiridião Amin, com outra preocupação, que é o veto 37, no nosso caso, a própria votação desse projeto de resolução. Eu sei que o pessoal fez ontem uma questão de ordem, o senhor indeferiu, então eu vou apelar para as causas políticas e para as razões de bom senso. Nós estamos, nesse momento, passando pela votação do Supremo Tribunal Federal, que vai votar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Nós torcemos, até porque provocamos o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo mantenha o voto da ministra Rosa Weber e declare a inconstitucionalidade da RP9, orçamento secreto. Pois bem, o julgamento foi suspenso. Faltam 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, 3, na verdade, para votar num julgamento que se encerra 2, é verdade. Falta o ministro Gilmar e o ministro Lewandowski. Se encerra segunda-feira. Então, não nos parece razoável manter a votação do projeto de resolução, e aí não é uma questão de ordem, nós estamos fazendo um apelo na política para que o conjunto da Câmara e do Senado postergue a votação, já que teremos outra sessão do Congresso Nacional para votar o orçamento, para votar o PLN 21, para votar os PLNs que tivemos desacordo ontem, ficam para a lista a ser votada a posteriori, e que a gente possa hoje aproveitar e derrubar o veto 55, né? Que justamente é um apelo quase unânime da Câmara e do Senado, e até pela ausência de quórum no Senado Federal e o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que segue em curso, mais uma razão para o bom senso primar e se postergar essa votação do projeto de resolução. Por outro lado, os senadores Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, e Davi Alcolumbre, do União do Amapá, defenderam a aprovação da proposta. Para Davi, que elogiou o trabalho do relator, o projeto dará a transparência necessária para o país. Primeiro, cumprimentar a todos os senadores, senadoras, deputados e deputadas pela decisão. Cumprimentar o relator, o senador Marcelo, pela construção de um relatório que dará a transparência necessária a uma matéria muito significativa para o nosso país. Eu peço à União Brasil, ao nosso partido, aos nossos senadores, que possam apoiar o relatório apresentado pelo senador Marcelo e orienta o voto sim. A resolução aprovada estabelece que as indicações para as emendas orçamentárias da rúbrica RP9 serão feitas de acordo com o tamanho das bancadas partidárias, valendo-se do número de parlamentares do ano vigente. A resolução ainda determina que 50% das emendas deverão ser direcionadas para ações e serviços públicos de saúde, de educação e de assistência social.
O projeto foi aprovado ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal ainda julga a ação que questiona se as RP9 são constitucionais ou não. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!